Olá, oi gente, vamos lá para mais um grande dia. Hoje nós vamos falar da história de Ruth, do livro de Ruth, da família de Noemi. Trata sobre uma família temente ao Senhor, que é da tribo de Judá, que eles moravam em Belém. Essa narrativa acontece de 1010 a 970 a.C., isso é do Velho Testamento. Houve uma escassez muito grande em Belém, que é onde eles habitavam, e o pai decidiu, o pai, a esposa Noemi e os dois filhos. O pai decidiu sair porque era escassez muito grande, teve uma seca muito grande em Belém, e ele decidiu sair daquela terra e ir para a cidade, para a nação dos Moabitas, que era um povo misturado, era um povo de outra ideologia, era um povo que não era temente a Deus, eram os pagãos, assim se chamavam eles, pela escassez que tinham. E ele decidiu ir embora da terra dele, da tribo de Judá, para não deixar a família passar fome. Só que ele tem uma coisa muito importante e interessante. Em momento nenhum, ele perguntou para Deus se era da vontade de Deus, independente que eles fossem. Ele decidiu porque no coração dele aquela escassez era mais forte do que a pergunta para Deus, e assim o fez. Eu vou ler o livro. Então é uma narrativa de uma família no Velho Testamento que saiu da sua terra da sua tribo, pela escassez, pela fome, pela necessidade. E eu começo o livro no versículo 1. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, esse é o nome do pai, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eufrates de Belém e de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Aí começa exatamente os problemas. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Morreu o pai, o marido, o provedor. E ficou ela com os dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. A tragédia não terminou. Morreu o marido. Morreram também ambos, morreram os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Imagine, eles saíram da terra, foram para uma outra terra pagã, que não professavam o mesmo Deus. Ficaram desamparados porque não tinham familiares. Naquela época, tinha muito da família, porque uns faziam a troca, eles se cuidavam. Eles foram para uma outra nação que não professavam, não tinham parentes. Morre o marido, morrem os dois filhos. Ela fica numa terra estranha por 10 anos. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo. Ela decidiu voltar. Só que ela tinha agora as duas noras, que não eram de Belém, que não era da tribo de Judá, eram moabitas. E ela diz: olha, eu vou voltar, vocês não têm que vir comigo, porque vocês não são da minha tribo, vocês não são da minha terra. E continuando aqui, porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, não vem comigo, vocês não têm que vir comigo. A órfã diz: tudo bem, eu não vou. Só que Noemi disse: fiquem as duas. E Ruth diz: não, eu não vou deixar você voltar sozinha. Você já está muito sofrida. Você perdeu seu marido, seus dois filhos, e agora eu vou voltar contigo. Eu fico imaginando esse cenário. Quando nós não consultamos realmente o coração e a vontade de Deus para as nossas vidas,
como as coisas podem ir para um caminho que não foi aquele escolhido por Deus. Mas ainda assim, você imagina, diante de uma situação dessa, de um luto triplo do marido, dos filhos, sobraram as noras. Uma das noras disse, tá bom, eu não vou. Mas Ruth diz, não. E olha que Ruth diz, isso me comove bastante, muito, porque Ruth diz para ela assim, disse porém Ruth, eu estou no 16, não me insta para que eu te deixe e me obrigues a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que eu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu sei que mais para frente, um pouquinho, Noemi estava com o coração muito pesado, muito sofrido, porque perdeu marido, filhos, tinha que voltar sem nada, sem esperança, desesperançada. Ela quis chamar, ela diz, olha, para de me chamar de Noemi, eu quero que vocês me chamem no 20, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela começou a questionar acerca de todos os acontecimentos. Como, Senhor? Eu perdi meu marido, meus filhos, tenho que voltar, não tenho condições, o que vai ser da minha vida? Mas ela esqueceu que existia uma Ruth que diz para ela, escuta, você também não está só, além de ter Deus, eu estou contigo. E a trajetória começa a ficar totalmente diferente quando Ruth diz para ela, escuta, o seu Deus é o meu Deus. A história começa a ficar mais leve. Ruth chegou, ela tinha os parentes naquele lugar, Noemi tinha os parentes. Ruth foi rebuscar espigas, porque para sustentar, e tinha um grande homem, parente de Noemi, que chamava Boaz. Então Boaz soube que Noemi tinha voltado, soube que Ruth também era nora de Noemi, soube da trajetória, da tragédia, falou que ela podia colher as espigas e ao final realmente servir de comida, ela foi. E no final de tudo isso, Deus, o nosso Consolador, preparou Boaz como marido de Ruth, e de Boaz e Ruth nasceu um filho que foi da geração da hereditariedade de Davi. Veja, eu sei que em meio a tanto caos, a tanta dor, ela quis mudar até de nome, mas Deus nunca nos deixa só. Eu vejo tanto cuidado toda vez que eu começo a meditar em Ruth, no livro de Ruth, começa com tragédia, com percas, com dores, com luto, mas ao final, toda maldição veio para a bênção. Um pouco para frente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Essa tragédia, essa dor, porque os acontecimentos de morte acontecerão com todos nós. Mas Deus nunca nos deixa só. Ele colocou uma pessoa para caminhar com Noemi. Ruth foi destemida, largou o povo dela, caminhou com Noemi, sustentou Noemi, veio, casou-se, Deus colocou Boaz para cumprir essa caminhada, trouxe um neto, trouxe vida de volta. E diante disso, Noemi voltou a ter o nome de Noemi. Ela esqueceu de tantas amarguras. Então nós podemos escolher a caminhar todos os dias com Deus. E diante de tantas tragédias e de tantas dores, a história daquela família inicialmente foi recontada, reconfigurada com o amor do Pai. Olhe para o autor e consumador. Olhe para aquele que não nos deixa em momento nenhum. Por mais que ele não tenha consultado se poderia ir, se não poderia ir. Houve tragédia, houve morte,
houve pranto, houve ranger de dente, mas o nome dela sempre foi Noemi. Deus sempre coloca pessoas, sempre coloca amigo dele para caminhar conosco. Não desista, continue, peça para ele sempre colocar um amigo dele perto de você. Ele colocou Ruth e dessa união nasceu a raiz de Davi, que é a raiz de Jesus. Então você nunca está só. Leia todo o livro. É um livro que me emociona muito. É um livro que mexe muito com o meu coração. Quando eu vejo o começo, mas quando eu vejo o fim. A sua história pode não ter começado bem, mas o fim da sua história é Deus que está escrevendo. Ele começou a escrever a sua história, é Ele que vai terminar contando a sua história. Jesus é o nosso caminho, Deus é o nosso caminho. Se edifique com este livro, leia ele todo. Nosso tempo é muito curto para falar dos detalhes deste livro. É apenas uma pincelada. Da mesma forma que Ruth diz, o seu Deus é o meu Deus. O meu Deus é o seu Deus. Que Deus possa te regar com essa esperança de que foi Ele que te pôs o nome e sobrenome. Independente das circunstâncias, Ele sempre vai estar com você, como Ele está comigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre você e sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua parentela. E que você lembre que o começo de uma história não é o final dela. Um beijo no seu coração e até amanhã.